primeiro, dizer que um dia, nós iremos compreender que existiram diversos Adões ou Adãos. E isso é muito complicado. Mas, em termos da visão judaico-cristã, que é o mito da criação, que nós conhecemos como presente do livro Gênesis, do Antigo Testamento, da Bíblia católica, cristã, protestante, que existe aí, aquele Adão e Eva, aqueles dois personagens, aquele Adão foi só o último Adão da história. Uma história que hoje a gente não vai poder falar dela. Nem sei se nessa vida isso vale a pena. Um dia desse eu dei uma palestra aí, já não me lembro o que foi, mas eu tomei o apócrifo de João e fiz uma rápida reprodução de como ali é descrito pelo Jesus ressuscitado, de como o primeiro ser terrestre terráqueo foi produzido, não, desculpe, não é assim, de como o primeiro ser humano foi produzido, ainda que esse ser humano não tenha sido produzido aqui na Terra, foi produzido em outro lugar. E a descrição de quantos anjos e demônios, indo aí para a pergunta do Wendel atrás, quantos arcontes participaram dessa coisa, e por isso, quando esse ser foi, através dos formas de replicação de vida, de Awai Lingam e Awai Mayon, que tem Shiva e Vishnu por trás, quando foi produzido, a sua condição bilatéria de ter um cérebro com dois hemisférios, que até então não existia, isso é uma confusão sem tamanho. Então, esse Adão bíblico, que nós conhecemos na cultura judaico-cristã, é uma última face de um processo que começou lá. Esse Adão aí é simplesmente um ser Homo sapiens, que há cerca de 23, 24 mil anos atrás, por ser ele alguém já de uma descendência genética que havia sido manipulada uns 25 mil anos antes dessa data. E em dizendo isso, eu tenho que explicar melhor, porque o que é que aconteceu? Há cerca de 48 mil anos, seres extraterrestres desse nosso universo biológico, que na Bíblia são chamados de Nephilim. Nephilim é a expressão suméria. Sumérios são os povos que viveram na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então, há cerca de 9, 8 mil anos atrás, esses sumérios ali existiam. E os sumérios deixaram diversas tábulas descrevendo o contato que eles tinham com seres que vieram de fora da Terra, que eles chamavam Nephilim, mas quando os sumérios sumiram e os acadianos se tornaram o povo que sucedeu os sumérios na Mesopotâmia, então na linguagem acadiana, esses Nephilim já eram chamados de Anunnakis, e depois assírios, caldeus, babilônicos, cada um foi inventando um nome para essa raça. Então, essa raça, que não era da Terra, mas se estabeleceu na Terra, há cerca de 48 mil anos atrás, um dos seus comandantes, chamados Enki, fez o seguinte procedimento. Ele pegou casais Homo sapiens, casais neandertais, casais Homo erectus, casais de diversas espécies, humanoides, hominoides, como se queira chamar, mas são humanoides, e pegou o gene da racionalidade dos Anunnakis, se é assim que a gente pode falar, o chamado gene FOXP2, que hoje existe no nosso genoma, e
introduziu esse gene, fez a manipulação genética nesses casais. Ele, ou seja, Enki, com seu irmão Ningigizida, que ficou conhecido entre os egípcios como Tot, e mais tarde como Hermes Trismegisto. É uma confusão sem tamanho essa história. Mas esses seres, então, fizeram manipulação nesses casais, e os filhos que foram surgindo de um casal, esses filhos foram tendo um DNA que havia sido manipulado para que eles fossem submissos às ordens dos Anunnakis. Por quê? O que é que Enki queria fazer? Imagine que você hoje tem uma fazenda e você dá ordem a cavalos, vacas, cachorro e gato, mas ninguém lhe entende. Então você cria uma manipulação genética e coloca o gene da sua racionalidade nesses animais, para ver se um desses animais entende e lhe obedece melhor. Foi exatamente isso que Enki fez lá atrás. E desses descendentes, com esse DNA manipulado para que o eu desses seres humanos tivesse uma propensão natural a obedecer, entre aspas, aos deuses, foi desse segmento aqui, que surgiu há 48 mil anos atrás, que há cerca de 23, 24 mil anos, Javé pegou um ser, manipulou a sua genética, introduziu a sua fórmula de poder nesse ser, e é por isso que a Bíblia diz que, naqueles tempos, existiam na Terra dois tipos de seres. Os humanos, que eram filhos de pais e mães humanas, e por isso eram tudo iguais a eles, mas existiam outros que eram filhos de humanos, mas com parceria, com genética não humana. Então, a Bíblia diz que existiam filhos de humanos e filhos de deuses, que eram chamados de semideuses. E esses filhos de deuses se pareciam com os humanos, mas tinham poderes, tinham traços genéticos que os humanos normais não tinham. Então, Adão, o Adão bíblico, é o primeiro ser que teve esse tipo de DNA mexido por Javé e seus anjos, mas essa procedência desse DNA já vinha dessa mexida que ele fez lá atrás. Esse é o Adão. Mas quem é Eva? Aí a história é complicada. Por quê? Mais ou menos no mesmo período em que Enki, um ser extraterrestre desse universo biológico, junto com seu irmão Enlil, eram os dois clãs Anunnakis que dominavam a Terra e queriam transformar a espécie humana, que na época era irracional, em trabalhadores para eles, mas trabalhadores que obedecessem, que compreendessem. Nessa mesma época, estava havendo uma outra aventura aqui na Terra, e aí não era produzida por seres extraterrestres desse universo. Era produzida por seres extrafísicos de um universo vizinho ao nosso, que nessa época os portais entre esses dois universos estavam abertos. E é isso que a mitologia grega e diversas outras mitologias contam. Olhem bem, as mitologias hitita, urrita, sumeriana, acadiana, todas elas contam a mitologia de seres extraterrestres, dos Anunnakis. Mas a mitologia grega, a mitologia hindu e outras contam a mitologia de seres extrafísicos do universo vizinho, que são os tais demos da pergunta do Ender. E um desses demos, que eu não vou... O livro Sorriso de Pandora conta isso, um desses demos termina recebendo uma série de genótipos dos demais seres do Olimpo e
se transforma numa fêmea humana na fazenda de Epimeteu, e é aqui que surge a figura de Pandora, porque um demo se metamorfoseou como animal fêmea de uma família de animais machos que Epimeteu, que é irmão de Prometeu, tinha numa fazenda, que mesmo ele sendo alguém desse universo vizinho, mas ele tinha uma fazenda na Terra, então ele vivia mais aqui do que lá, e é assim que surge Pandora, e essa Pandora aqui surge como mulher e ela sorri. Foi o primeiro sorriso que existiu nessa criação, segundo as fofocas espirituais e pelo que o próprio espírito de Pandora me explicou no livro. O sorriso dela fez com que o hipotálamo humano do seu corpo produzisse uma série de peptídeos de satisfação, que foram, na sua corrente sanguínea, levada a todas as suas células. E qual era a satisfação do sorriso de Pandora? É que, finalmente, ela tinha se libertado daquele corpo de plasma horrível, segundo o seu padrão, e ela preferia ser uma humana biológica, ainda que viesse a morrer. Esse prazer, essa satisfação de não estar mais sujeita aos deuses do Olimpo, criou um tipo de DNA insubmisso. E Pandora começou a ter relações com os animais machos, que eram ainda irracionais, da fazenda de Epimeteu, e disso aqui foi nascendo uma prole que herdou da mãe esse DNA insubmisso. A história não é tão simples assim, mas eu também não posso ir mais a fundo aqui. O fato é que 20 e poucos mil anos depois, o azarado do Javé, quando escolhe um Adão que tinha o genótipo forjado para ser obediente aos deuses, a Eva que esse Adão escolhe, ou que foi tangida por mãos misteriosas para Adão escolher, ela trazia uma sequência de DNA que era o inverso do de Adão. E Javé não sabia disso. Ou foi enganado, foi algum ardil que Vishnu, Shiva ou outros arcontes aplicaram nele,